Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai compreender como que nós podemos escrever um número complexo na forma trigonométrica. Então, essa forma trigonométrica, ela tem um formato, uma forma geral, uma forma genérica que nós vamos ver agora. Então, ela é representada da seguinte forma: ρ, que é um módulo do número complexo, vezes cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Então, toda vez que um número complexo estiver escrito na forma trigonométrica, você vai ver algo bem semelhante a isso aqui. Vai ter um valor aqui e um valor para o ângulo, mas esse cosseno e seno sempre vão estar presentes, certo? E como que a gente pode transformar um número que está escrito na forma algébrica, por exemplo, esse z igual a 1 mais i, na forma trigonométrica? Como que a gente procede? Como que a gente faz esse desenvolvimento? Então, vejam, a primeira coisa é descobrir qual é o valor do ρ, do módulo, porque é ele que vai ser de cara ali, de imediato, o que vai aparecer na minha forma trigonométrica é o ρ. Então, é a primeira coisa a se calcular. Então, para a gente calcular o módulo, a gente faz raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso aqui, 1 mais 1, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, a gente vai ter que o módulo é raiz de 2. Muito bem, esse é o primeiro passo, então, calcular o módulo. O segundo passo é determinar o ângulo. E para eu determinar o ângulo, eu vou precisar de uma ajuda de trigonometria. Eu vou precisar de lembrar do seno e do cosseno, que nós vimos aí na aula anterior. Então, o seno desse meu número complexo, de qualquer número complexo, eu obtenho calculando b sobre o módulo, sobre ρ. Qual é o valor do b aqui? O 1. E o valor do módulo é a raiz de 2. Eu não posso deixar a raiz aqui, então racionalizo, fica a raiz de 2 sobre 2. Que aqui fica a raiz de 4, né, gente? Então fica 2 mesmo, raiz de 4 é 2. Muito bem, eu já descobri o seno, agora calculo o cosseno. O cosseno do ângulo é A sobre ρ. O A, nesse caso, é 1, raiz de 2 ficou igual, deu na mesma. Olha, lá naquela tabela com os ângulos notáveis de 30, 45, 60. Qual é o ângulo que tanto o seno como o cosseno ficam com o mesmo valor? 45 graus, né? Então, você vai achar que é 45 graus. Presta atenção no sinal desse seno e desse cosseno. Aqui é positivo e aqui é positivo também. Quando os dois são positivos, ele está no primeiro quadrante. Então, é 45 graus mesmo. Normalmente, gente, fica em radiano. Faz regrinha de 3 lá para transformar em radiano. 45 graus é π sobre 4 radiano. Π vale 180 graus, no caso de ângulo, ok, gente? Então, beleza. Já tenho o meu módulo, que é a raiz de 2, e já tenho o meu argumento, o meu ângulo, que é π sobre 4 ou 45 graus. Depende de como você vai querer escrever, se você vai querer escrever em graus ou radiano. Pronto, já posso escrever a forma trigonométrica. Z é igual. Primeira coisa da fórmula trigonométrica, o módulo. Raiz de 2. Parênteses, cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? Vou escrever em radiano, que é mais comum, tá, gente? π sobre 4, não precisa colocar radiano daí, mais i vezes seno de π sobre 4. Acabou, isso que é escrever na forma trigonométrica. A parte mais difícil é descobrir o ρ e o ângulo. Depois que você fez essa parte trabalhosa, escrever na forma trigonométrica é apenas copiar a fórmula e substituir o ρ pelo valor que você encontrou e o ângulo pelo valor que você encontrou ali como argumento. Fechou! Essa é a forma trigonométrica do número complexo 1 mais i. Claro que no 1 mais i é bem mais simples, né, gente? Mas existe sim esse formato de número na forma trigonométrica que precisamos compreender e conhecer também. Outro exemplo, z igual a 2 menos 2i. Estou sempre colocando o mesmo número aqui, né, gente? Os números são iguais, mas não precisa ser iguais, foi coincidência mesmo, tá? Pode ser outros valores que daí vão recair em outros ângulos, de 30 graus, de 60 graus, conforme o exercício. E até em alguns casos, quando um deles é zero, você vai ter os ângulos lá de 0 graus, de 90 graus, então precisa realmente conhecer esses ângulos aí notáveis, de 30, 45, 60 e de 0 e de 90 graus, tá bom? Então vamos lá, continuando. Primeira coisa para colocar na forma trigonométrica é saber o valor do ρ, do módulo. Então, raiz de a ao quadrado
mais b ao quadrado. Esse caso aqui vai ficar 4 mais 4, que resulta em raiz de 8. Fatora essa raiz de 8, gente, você vai ter 2 raiz de 2. A gente fez isso no exercício anterior aí, mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, esse 2 se simplifica e o raiz de 2 permanece ali. Muito bem. E agora? Agora eu vou fazer o seno e o cosseno. O seno é b, ó, o b aqui negativo, sobre o módulo que é 2 raiz de 2. Você vai racionalizar isso aqui. Esse 2 com esse 2 dá para simplificar, vai sobrar menos raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Já vou colocar aqui destacado que o meu seno deu negativo, gente, porque isso é muito importante, certo? Porque é aí que vai definir qual que é o ângulo correto. E o cosseno do meu argumento aqui, do meu ângulo? É A, que é 2, sobre o módulo, que é 2 raiz de 2. Então, o cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2, positivo. Então, agora eu vou pensar e identificar qual vai ser o meu ângulo, porque ele não vai poder ser 45 graus. Porque 45 graus está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante que os dois são positivos. Então, aqui não. Então, gente, para isso eu vou precisar lembrar dos valores de seno. Então, onde que o meu seno é positivo? Ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, na parte de cima. E o cosseno? Onde que o cosseno é positivo e negativo? O cosseno, gente, ele é horizontal, então ele é positivo para o lado direito aqui, no primeiro e no último quadrante, e negativo no lado esquerdo. Eu estou procurando um ângulo que é negativo para seno, porque o meu resultado do seno deu negativo, certo? Então, ele é negativo para o seno e é positivo para o cosseno. Onde que o meu ângulo é negativo para o seno e positivo para o cosseno? Observa aqui, então, nos sinais do seno e cosseno. Seno é negativo, embaixo. E, ao mesmo tempo, o cosseno é positivo. Olha qual que é o ângulo. É o quarto quadrante, gente. Aqui que o seno está negativo e o cosseno positivo. O ângulo, como é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, seria 45 graus. Mas como é no quarto quadrante, gente, é 360 menos 45. 315 graus é o ângulo simétrico aqui no quarto quadrante de 45 graus. Então, seria no primeiro quadrante o ângulo simétrico de 45 graus, no quarto quadrante é 315. Se você quiser deixar em grau mesmo, né, pode deixar 315 graus. Vou transformar em radiano. E esse aqui eu vou fazer a regra de 3 completa com vocês. Então, veja, se eu tenho 180 graus, eu tenho que é π radiano. Π equivale a 180 graus. Eu quero 315 graus, descobrir em radiano quanto é. Então, vou fazer uma regrinha de 3. Vou multiplicar cruzado isso aqui. 180x é igual a 315π. Ok? Passo o 180 que está multiplicando, dividindo. E aí não vai pegar a calculadora e dividir, gente. Você vai ter que simplificar isso aqui. Radiano sempre fica em fração. Então, a gente vai fazendo divisões. Vou dividir, por exemplo, por 5. Vai dar 6, e daí sobra 1, 63. A parte de baixo, 15. Dá 3, sobra 3, 36. Muito bem. Aí, por quanto que eu posso dividir? Posso dividir por 9, em cima e embaixo. Vai ficar 7π sobre 4. Então, aí não tem mais como simplificar. Então, em radiano, eu sei que é 7π sobre 4. Como que eu faço agora, então, para representar esse número complexo na forma trigonométrica? Vou escrever aqui embaixo, gente. Então, como que vai ficar? O módulo vem primeiro, que é 2 raiz de 2, nesse caso. Abre o parênteses, cosseno do ângulo. O ângulo é 7π sobre 4. Mais I seno do ângulo. O seno é 7π sobre 4. Essa é a forma trigonométrica desse ângulo, desse número complexo lá de cima.
Então, o número complexo original era 2 menos 2i. Fiz todo o cálculo para descobrir qual era o ângulo. O módulo é mais simples, né? O módulo é mais rápido, você obtém apenas substituindo na fórmula do a ao quadrado mais b ao quadrado. Achei o módulo, que é 2 raiz de 2, calculei o ângulo, transformei ele em radiano. É obrigado a transformar em radiano? Poderia deixar 315 graus aqui? Poderia, mas como eu falei para vocês, normalmente nas alternativas, exercícios, né, e testes que vocês forem fazer, sempre aparece em radiano. Então é melhor transformar em radiano, certo? E aí, colocar na forma trigonométrica é a parte mais fácil, né? Depois que você já fez todo esse trabalho para descobrir o ângulo, só escrever na forma trigonométrica não é difícil, porque ela sempre tem esse jeito. O módulo, abre parênteses, cosseno do argumento, mais i vezes seno do argumento, certo? Isso aqui é prática, tem que fazer bastante exercício. Pratica os exercícios do livro, da lista lá no roteiro de estudos, tem algumas sugestões também. Pode procurar material extra, né? A internet está aí, tem muito material para vocês. Pode procurar também ajuda na tutoria. O importante, gente, é que vocês compreendam como determinar esse argumento, como determinar esse ângulo, porque é ele que vai fazer toda aí a diferença para você acertar o exercício, certo? Colocar o ângulo certo aqui na forma trigonométrica. E não esquecer, gente, do sinal, se é positivo, se é negativo, achar o ângulo simétrico, transformar em radiano, são bastante etapas, dá bastante trabalho e muita atenção aí exige de você. Mas depois que você pega o jeito, você vai ver que não é difícil, é realmente uma questão de prática. Se ficar dúvida, gente, vê de novo o vídeo, pode mandar a sua dúvida lá na tutoria, a gente está lá à disposição esperando vocês. Bons estudos e até a próxima aula!